Vamos mergulhar hoje numa ideia bem forte, a de que existe uma fraqueza que fica ali, escondida, uma espécie de criptonita espiritual, que pode estar minando a força e todo o potencial de um cristão. A premissa aqui é que o potencial de quem segue a Cristo é algo imenso, quase como o de um super-herói, sabe? Cheio de possibilidades que a gente nem consegue imaginar direito. Uma força para transformar não só a própria vida, mas tudo ao redor. Só que apesar de todo esse potencial incrível, parece que muitos não chegam lá. Existe algum elemento, um fator que vai drenando essa energia, agindo em silêncio e roubando essa força vital, deixando para trás um rastro de potencial que nunca foi realizado? Então vamos lá. O que é exatamente essa fraqueza que nos afeta? Nesta primeira parte, a gente vai identificar essa tal criptonita e entender direitinho como ela funciona. A fonte dá um nome para essa fraqueza, criptonita espiritual. E o que é isso, afinal? É o pecado consciente e voluntário. Preste atenção. Não se trata de um erro sem querer, de um deslize, mas sim de uma escolha deliberada de desobedecer, mesmo sabendo que aquilo está errado. E o impacto disso não é só individual, não. A fonte usa um exemplo bíblico bem conhecido, o de Acã, em que o pecado dele afetou a nação inteira de Israel. Isso mostra um princípio fundamental. A criptonita de uma pessoa pode sim enfraquecer o corpo todo. E os efeitos são bem sérios. O texto aponta lá para a igreja de Corinto, onde a presença desse pecado consciente resultava em fraqueza, doença e até mesmo em morte prematura entre o pessoal da comunidade. Isso dá uma dimensão do quão séria essa questão é. Mas olha, identificar a criptonita é só o primeiro passo. Para a gente entender o problema de verdade, a gente precisa cavar mais fundo e descobrir qual é a raiz de tudo isso. E aqui vem o ponto central. A fonte argumenta que a raiz de todo pecado consciente, de toda criptonita espiritual, é uma coisa só: a idolatria. Pode não ser a primeira coisa que vem à mente, né? Mas vamos ver como isso se aplica hoje em dia. A idolatria meio que mudou de cara. Se antigamente eram estátuas de pedra e madeira, hoje ela aparece de formas bem mais sutis. Como a gente vê aqui, a idolatria moderna é teimosia, é cobiça, é colocar a nossa vontade e os nossos desejos acima da vontade de Deus. E este ponto é chave. O profeta Samuel disse para o rei Saul que a teimosia, ou seja, insistir no próprio caminho, em vez de obedecer a Deus, é a mesma coisa que idolatria. No fundo, é como adorar a si mesmo e a própria vontade. Para deixar a gravidade disso ainda mais clara, a Bíblia usa uma analogia muito, mas muito forte. A idolatria é vista como um adultério espiritual. É uma quebra de aliança, de intimidade, uma traição no relacionamento com Deus. Bom, se a criptonita é o problema e a idolatria é a raiz, qual é a solução? A boa notícia é que existe sim um antídoto poderoso para isso. E o antídoto não é simplesmente se esforçar mais ou ter mais força de vontade. A solução que a fonte propõe é o arrependimento genuíno, uma mudança profunda de mente e de coração. Mas, atenção, existe uma distinção muito importante para a gente fazer aqui. O material de origem diferencia dois tipos de tristeza. Existe a tristeza segundo o mundo, que foca na gente, o medo das consequências, a vergonha, o embaraço. Agora, a tristeza segundo Deus é diferente. Ela reconhece e se importa com a dor que o nosso pecado causa a Deus. O foco muda completamente. Sai do eu e vai para Ele. E aqui está a chave de tudo. De acordo com a fonte, é somente essa tristeza segundo Deus, esse arrependimento focado no relacionamento com Ele, que libera a graça necessária para a gente se ver livre de verdade do pecado que se repete. E isso tudo nos leva à conclusão. E não é uma conclusão de derrota, não, mas sim de muita esperança e poder. Muita gente pode sentir que a vida cristã é uma luta sem fim contra o pecado, sabe? Aquele ciclo de tentar e falhar. A pergunta que fica é: será que o destino é viver assim para sempre? E a resposta da fonte é um não bem grande. A transformação em Cristo não é uma coisa superficial. Ela nos dá uma natureza totalmente nova. Uma natureza que não é mais inclinada para o erro, mas sim inclinada para o que é certo. A vitória não é só possível, ela é o esperado. Isso nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. O texto menciona que os primeiros cristãos eram vistos como super-humanos na época deles, por causa do poder que manifestavam. Então a pergunta aqui é qual é?
como nós hoje podemos nos livrar da nossa criptonita e nos tornar os super-humanos da nossa geração, e com isso mudar a forma como o mundo nos vê e, por consequência, como vê a Deus. E com essa reflexão impactante, a gente chega ao final da nossa análise. Antes de encerrar, só uma nota especial para quem acompanha a gente. Pois é, esta análise marcou o fim da nossa série sobre este livro. Foi uma jornada e tanto de descobertas, e fica aqui meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Mas não para por aí, não! Na semana que vem a gente já começa a mergulhar em um material novo com outros temas e novas ideias. A gente se encontra lá então. Até mais!